E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós temos um tema muito interessante hoje que me perguntaram. Adelmo, fala sobre o crescimento do ateísmo aqui no Brasil e no mundo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos aí rodar e já vamos voltar. Isso aí pessoal, esse é o programa Alta Frequência, como você já viu aqui. E vamos falar um pouquinho sobre esse crescimento do ateísmo. Eu coloquei alguns pontos aqui que me perguntaram. Então vamos lá. O crescimento do ateísmo, as contradições bíblicas, o deslocamento do ambiente profético, atravessando espaço e tempo e as tradições e as escrituras. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é ateísmo, né? Se a gente for pegar aqui no dicionário, né? Deixa eu ver aqui. O ateísmo é quando é um indivíduo, o ateu. Vamos para o indivíduo em si, né? O que é o ateu? O que é o ser ateu? Então, é alguém, uma pessoa, é a pessoa que nega a existência de Deus ou de qualquer outra divindade. Lembrando que não é negar a divindade cristã. Porque tem pessoas que é assim, eu sou ateia, odeio a Bíblia, odeio o cristianismo, odeio tudo isso. Eu acredito em Zeus, eu acredito em Osíris, ou então na religião africana, que eu gosto do candomblé. Então, você é mentiroso, você não é ateu, né? Então é diferente. Ateu ele não acredita em nada de divindade, nada sobrenatural do espectro em si, né? Nada de espírito, só coisas concretas, materiais e que sejam explicadas pela ciência. Então vamos lá. Apesar de que nessa esteira tem um agnóstico que não chega a ser um ateu, mas está no caminho. Então vamos falar um pouco sobre uma coisa aqui rapidinho. O crescimento do ateísmo. Primeiro ponto, as contradições bíblicas. A maioria dos ateus, a maioria foram de igrejas, principalmente evangélicas. Porque dentro da igreja católica, dentro da igreja anglicana, rapidinho, igreja católica a gente tem que ter um pouco de cuidado. A igreja católica é todas as igrejas cristãs. A igreja evangélica, a igreja anglicana, a igreja católica apostólica romana, todo mundo é católica, porque é a igreja universal. Que não é a do Edir Macedo, mas é universal também. É por isso que teve a briga, porque é o mesmo nome, só que está em outra linguagem. Já a igreja católica apostólica romana, que é a que a gente é acostumado no Brasil aqui, que tem o Papa Francisco Bergoglio, né? Bem politiqueiro pra caramba. Então o que acontece? Para a igreja católica apostólica romana e também para a igreja católica que é anglicana, essas igrejas, ela não tem muita dificuldade, ela produz a quantidade de ateu menor, mas tem. A igreja evangélica, que é a igreja católica também, mas a igreja evangélica, a protestante, ela consegue criar um nicho maior de problemas com ateísmo. Por quê? Por causa do sola escritura. Porque assim, esse sola e muitas outras solas, como a turma fala, o que acontece? A tradição católica apostólica romana, ela reconhece que nem tudo que está no dogma da igreja ou do catecismo é da Bíblia. Isso aí é a aprovação dos concílios apostólicos, principalmente dos 7 primeiros concílios. Não só a católica, como a anglicana também pensa assim. E alguns protestantes fora do Brasil também pensam assim. Então o que acontece? Que é o que está nos 7 concílios, basicamente, né, os primeiros apostólicos. E também ela não diz que tudo é pela Bíblia.
né? O dogma foi criado pelos concílios, pela tradição, né? O judaísmo também. Mas a igreja protestante, ela diz que é só a escritura, que tudo que veio da escritura. Mas não é, que é uma herança que veio da igreja católica. E essa herança não foi tudo só a escritura. Tem doutrinas que você não vai encontrar especificamente na Bíblia. E sem falar que a Bíblia, ela tem duas visões, vamos supor. Até a Bíblia de esquerda e direita, ela é dos dois, ela traz a visão dos dois. Por quê? O redator bíblico, ora ele estava servindo ao rei, ora não estava servindo ao rei. E nisso aí, na hora, ele deixou as duas tradições. O que eu estou querendo dizer com isso? O texto bíblico, eles foram escritos, como a gente conhece hoje, depois do códice e tudo ali, na época do segundo templo, digamos assim, quando vem Zorobabel. Só que vocês têm que entender que chega um momento ali que some Zorobabel e a galera e já assume o templo, assume o sacerdote. Como foi isso acontecer? Precisa ser analisado. Então o que acontece? Quando o ateu, que não é ateu até então, é um membro de uma igreja, ele está ali na igreja, aí a turma fala assim, ó, esse dogma é feito baseado nesse versículo e tal. Aí ele vai, acorda um dia, o pastor fala, fulano, vou estar no centro seminário, você é muito inteligente, você fala bem, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário. Ele vai pro seminário e quando ele vai estudar todas aquelas literaturas, ele vê que não é daquele jeito. O seminário é o que mais cria ateu. Ainda mais o seminário de dentro da igreja, não é nem o de fora. O de fora a turma são mais relax. Então o que acontece? Ele descobre que é diferente. Que é baseado em tal coisa, na ideologia de tal teólogo. Tem uma filosofia também embutida nisso. Tem uma helenização, querendo ou não. Aí ele fica abismado porque ele leu a Bíblia 80 mil vezes na igreja, ganhou prêmios de leitura da Bíblia, só que ele nunca leu, na verdade. E ele acha que há um conflito. E por causa disso tem que sair. Outra questão, às vezes, é com as profecias que não se cumprem nunca. Ela não se cumpre, não é porque a profecia não se cumpre, é porque não está sendo respeitado o espaço-tempo. É o que eu botei aqui agora, ó. O deslocamento do ambiente profético. Tipo assim, tem coisas que a gente quer pegar de Isaías ou da onde for que a gente queira pegar, só que a gente tem que entender que aquele profeta, ele escreveu endereçado para uma pessoa. O profeta escreveu para uma pessoa e o escriba reescreveu a tradição daquele profeta endereçado para uma outra situação. E se eu trago isso para minha realidade do cristianismo, que já foi depois, vai criar sim uma discrepância em uma coisa ou outra, e isso aí dá pano pra manga, fica dando um vazão para que as pessoas não creiam. Então é nessa esteira aí que está indo um volume grande de ateu, né? Um volume grande de ateu. As igrejas ainda mais protestantes estão fazendo, porque realmente é uma loucura. Eu leio aqui, eu leio a Bíblia aqui, Paulo, e digo que como é que eu posso dizer? Eu leio Paulo e digo que é só pela graça, só pela fé. Aí o outro já diz que não. Um já diz que é predestinado, outro diz que não. O outro diz que tem milênio, outro diz que tem uma mid-tribulação após milenista. Começa aquela loucura toda. E a turma fala, mas é tudo da mesma Bíblia que está saindo. Então, as pessoas mais fracas um pouco, como diz Paulo, elas acabam não suportando isso. Sem falar na questão da santidade exacerbada de algumas pessoas. Ela lê a Bíblia, tudo aquilo ela não faz, mas ela diz que faz daquele jeito. Então realmente temos esses problemas. E é sério, a gente não pode jogar debaixo do tapete e dizer que não acontece. E essa questão de a gente deslocar, atravessando o espaço-tempo, a gente tira os textos do espaço-tempo. Ah, eu quero uma outra ajuda. Eu falo direto, esse texto não fala de uma ajuda, ele fala de Deus indo de encontro àquela pessoa. Mas a turma quer botar naquele jeito porque ela acha bonito. Mas ela descontextualiza. Vamos supor, outro problema que os ateus têm, que talvez nas outras religiões seja menos, vamos supor, esse texto é oriundo, basicamente, ele está mais ligado à cultura judaica, o Velho Testamento. Se chegar para a maioria dos judeus que é bem estudado, que lê muito, e a base dele está no Talmud.
Então, se ele lê a Torá, a Bíblia, o livro de Gênesis, né, o Bereshit, e ele vê alguém da academia falar bem assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que Noé não é o real. Noé, ele pode ter existido, um homem pode ter existido, mas não com esse floreamento todo, não com esse encantamento todo, mas ele veio trazer uma informação. Então Noé é o pai de todos aqueles do Oriente Médio e que não fazem parte daquele pacto da aliança que tem Judá e Israel. Se falar isso para um judeu, não vai ter tanto problema. Se você falar isso para o católico, mais ou menos, mas ele vai ficar assim, o católico romano, mas aqui eu vou pela tradição, a tradição diz que é isso e é isso. Também não tem muito problema, porque é a tradição que determina. Já se a gente chegar para os evangélicos, vai ter realmente uma briga, uma celeuma. Não, tá errado, porque é isso que você está desfazendo da Bíblia. Só que a Bíblia, o livro existiu antes dela existir. A Bíblia só fez colocar junto um livro, os outros livros. Mas antes de existir a Bíblia, existia Gênesis, existia todo mundo. Aí vamos pôr, a gente traz, segundo alguns, acho que é uma apropriação, mas a gente traz para o cristianismo todos esses. Mas o perigo de eu trazer é que eu vou ter que alegorizar algumas coisas. Porque, tipo assim, aquele sacrifício dos meninos, Adão e Eva, eles querem dizer alguma coisa a mais. A gente sabe disso. Vamos supor. Na reescrita desses livros, na época de Zorobabel, Esdras, Neemias e a turma ali. Então vamos supor. Se você ler a história de Gênesis, Gênesis 1, no início você vai ver o Deus Elohim El tá ali criando. Tá ali criando, né? E toda aquela narrativa, a narrativa é interessante, porque tem termos na Bíblia que são também personagens, tipo assim, o mar. O mar, além de ser o mar de água, o mar também é uma representação de um dragão, de uma serpente, talvez. Então, Ian, né? Então, o que é que Ian? Então, o que acontece? A gente tem que ter um pouco de cuidado, que os tradutores bíblicos, realmente, eles, aqui no Brasil principalmente, eles traduzem o texto do jeito do bel prazer deles. Tipo assim, eu sou da Sociedade Bíblica Trinitariana, então eu tenho que todos os textos incluir Trindade. Se não tiver, eu vou fazer com que tenha, eu vou interpretar totalmente errado o texto. Se você for ler o original, não tem nada a ver com aquilo, mas eu vou botar, porque eu quero botar. Tem 3 pessoas visitando Abraão. Aquilo ali é a Trindade. Se eu for da Sociedade Bíblica da Testemunha de Jeová, eu vou tirar tudo de Jesus, que é um homem só, e vou esquecer de tudo, e vou também alegorizar muita coisa. Não sei porque. Se eu for dos unicistas, eu vou fazer o oposto. Eu vou dizer que ali tudo é Deus, né? E Deus é Jesus ao mesmo tempo. Então, realmente, quando vai pra academia, uma pessoa que é mais fraca um pouquinho, ela não vai querer fé de nada, que ela vai achar que está sendo manipulada politicamente pela religião. Né? Porque é uma loucura. Ah, por que isso, Adelmo? Por que de novo? Não, porque não chega a um consenso. Não é todo mundo a mesma Bíblia, a mesma revelação, e todo mundo pensa diferente. Que revelação é essa de que Deus é esse? Ainda tem aquele caso que Abraão, o patriarca Abraão, não conhece a Deus com o nome como Moisés conhece. Abraão é aquele patriarca, né, que ele faz o culto do patriarca. O que é o culto do patriarca? O ritual do patriarca, a adoração do patriarca. É aquela adoração em que consiste no patriarca, ele próprio é o sacerdote da família dele ou do clã dele. Então, ele tem um lugar sagrado para adorar a divindade. Então, o Abraão adorava Deus ali nas árvores sagradas de Manre. Ele não adorava no templo de Jerusalém. Primeiro que naquela época o templo de Jerusalém não era de Jerusalém. Era o templo de Jebuse, né? Ou Salém, poder botar Salém, mas Jebuse, na verdade. Cidade do Jebuseu. Abraão, ele estava em Manre, ele estava andando ali, ele era nômade, ele está andando e ele está ali
perto das árvores sagradas. Então aquele lugar é o local que ele encontra Deus. Sempre você vai ver que ele está na árvore sagrada de Manre. Isso quer dizer que nessa tradição abraâmica, o Deus que Abraão encontra é o Deus El Shaddai, que é o Deus das montanhas. Alguém chama Deus Todo-Poderoso. Eu acho que não é bem isso, mas sim, mas vamos lá. Vamos esquecer isso, Deus Todo-Poderoso. Então, o Abraão, ele cultua a Deus ali, de uma outra forma diferente. E ele faz um tipo de oferenda, digamos assim, um sacrifício, quando ele encontra Deus. Porque na cultura abraâmica, os deuses, eles são personalizados como pessoa. Então, o homem foi lá, aquele homem era Deus, o homem foi comer com Abraão. Deus era muito próximo de Abraão, muito querido de Abraão, e foi fazer um lanche com Abraão, foi comer ali, foi fazer um... Abraão serviu a ele um lanche, né? A Deus. Moisés, por outro lado, Moisés, ele encontra Deus ali, no território de Midian. Há fortes indícios que Deus, na verdade, não é de Israel, né? Não é porque não foi em Israel que encontrou Deus, foi no deserto. E que Deus, ele seria ali da região de Edom, né? Porque se você vê muitos profetas, quem lê muitos profetas, você vê que ele está descendo de Temã numa nuvem, castigando as pessoas. Ele fala os montes que ele passou primeiro. Ah, Delmo, eu não vi isso, é bom você ver. Então, como na igreja vai sempre dizer que Deus é do Monte Sião, de Israel e de Jerusalém, mas essa cidade não existia antes, não era uma cidade de adoração, antes de levar a arca para lá, Davi levar a arca para lá, essa cidade era Jebuse, é uma cidade pagã, idólatra. Então, o que acontece? As pessoas que se tornam ateu, eles se deparam com essa situação e eles não aceitam essa situação. Ela fala, não, tem coisa errada. A turma está lendo errado, ou ela deliberadamente não quer ler. Que realmente na igreja acontece isso mesmo, né? Eu não vou mentir. Tem hora que eu puxo um assunto, a turma olha pra mim com a cara fechada. A diferença é que, no meu caso, eu sei porque há uma discrepância em alguma coisa ou em outra. Eu tenho várias hipóteses que eu posso levantar. Adão, você é teólogo, você é paleontólogo, você é alguma coisa com ólogo? Zoólogo, alguma coisa? Não, não preciso ser. Eu só preciso ter 2 neurônios e ler. Ali pra mim tá muito bem claro que o escriba... Sim, o escriba, porque a Bíblia foi escrita por uma mão humana. A diferença minha para os ateus é que eu sei que há inspiração divina nela. Ainda que seja um escriba humano, ainda que ele tivesse uma intenção, talvez política, eu sei que tem intenção divina ali dentro. Eu não preciso desacreditar nada disso só para falar isso. Essa que é a minha diferença. O problema das pessoas é que elas vão para a igreja, elas são novinhas, né? Ela acha que é tudo espiritualizado, chega lá, ela quer encontrar Jesus que vai vir amanhã, porque o povo tem esse problema. Jesus diz para não marcar a data dele. A turma desloca esses textos do espaço-tempo dele para quem foi escrito e diz que Jesus vai vir tal dia. Aí não vem, aí vem daqui a 10 anos, aí não vem, vem daqui a 20 anos. Aí traz Gog e Magog. E uma loucura realmente, que vai fazer com que no futuro as pessoas fiquem doidas. Eu vejo em várias igrejas, na minha também, em outro lugar, os coitados do pastor não tem mais tempo de respirar, porque a turma quer tirar dúvida do que não é para tirar dúvida. Os pastores estão ali para fazer uma homilia. Ele pode deslocar todos eles do espaço-tempo que quiser. Ele pode fazer isso. Agora, você como membro, leia. Leia para você entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, quando essas pessoas vão para a faculdade e para o seu seminário, eles sabem que há um deboche às vezes, né? Tem muitos seminários que algumas pessoas debocham até da Bíblia. Debocham, são burros. Outro lê aqueles livros intermináveis de um bocado de teólogo chato, que é chato mesmo,
que a maioria das coisas é invenção da cabeça deles, que não vai bater com o texto bíblico, não vai bater com a arqueologia, não vai bater com nada realmente. E você tem que engolir a seco porque tem que engolir a seco, quem queira engolir, na verdade. E realmente vai criando um bocado de loucura. E essas pessoas vão endoidando, aprofunda, entra, e no final ela sai de tudo e fala, não, Deus não existe, eu vou ficar aqui na minha. E Deus não existe, ninguém existe, espiritual, é tudo mentiroso. Aqui é uma manipulação política. O hinduísmo também tem a questão das castas, é manipulação. O judaísmo é manipulação política por causa disso, disso. O islamismo, pior ainda, que usa a força do Império Otomano. E e vai começar aí. Então, resumindo, as igrejas criou esses problemas que precisa consertar. Precisa consertar a bagunça. Não é uma fábrica de ateu. Existe um canal muito legal do professor Oswaldo Luiz, o nome dele agora, A Tenda do Necromante. Ele é ateu. Eu não acho que ele é ateu. Eu não sei se ele fala que é ateu, mas acho que ele é agnóstico. Porque não é que ele não crê, ele acha que os deuses da Bíblia, alguma coisa, não é do jeito que fala, mas dá alguma coisa. Né? Ele até brinca que ele pode estar errado em tudo aquilo e ele vai pro céu e vai ficar lá junto com os que são crédulos e vai ficar, mano, cheguei também, E se não for, vai todo mundo pro mundo dos mortos, taca a terra e morre. Certo. Vamos supor, Adão e Eva ali, Adão e Eva, Caim e Abel. Gente, vamos logo ser franco. Ali é uma coisa muito simples de ler. Eu vejo realmente as igrejas criam um tumulto. Vamos supor. Deus, que não é Yahvé, tá criando no início ali. Depois, no outro, tá ele criando. A duas narrativa. Então, eu tenho um Adão super poderoso, que foi criado do Adamá, né? Ali. Em Gênesis, logo no capítulo 1, ele cria um ser super poderoso, né? Que ele é a imagem e semelhança de Deus e que é para dominar tudo. Ele domina tudo ali. Os animais, as comidas, tudo ali para ele comer. No Gênesis 2, o homem é rebaixado um pouquinho. Ele é criado do pó da terra e ele precisa trabalhar se ele quiser comer. E quem está criando é o Deus de Moisés, não o El Shaddai. O Elohim El Shaddai. Então, o que acontece aí? Se você for ler todo o preâmbulo, você vai perceber que ele é duas tradições. Adelmo, por que eu tenho duas tradições? Olha, você tem duas tradições porque, tipo assim, Deus não era conhecido com o nome que é Yahvé, que é Jeová, o tetragrama. Ele foi conhecido como El Shaddai. Então, para os ateus, são dois deuses. Os deuses de Abraão, existem os abraamitas, e o Deus da galera judaica, que é de Israel ali, né? A galera judaica. Por que eles dizem isso? Porque eles acham que Moisés, para ganhar o povo, não, aqui é o de Abraão, aqui é o de Abraão. Agora, na hora da escrita da tradição, vamos lá. O homem e a mulher pecam. Adão e Eva pecam. Então Adão e Eva vai e colhe uma folha ali de uma árvore, eu não sei qual foi, eu não estava lá. Uma palmeira, talvez, comigo ninguém pode. Não, ia ser venenoso, ia envenenar eles todos ali, dentro do órgão sexual. Mas naqueles órgãos ali, eles tapam com uma folha, talvez. E Deus diz que não serve. Deus vai ali, Deus do tetragrama, agora falando. Não é o Deus, o El Shaddai, o Elohim, mas sim o tetragrama. Ele diz o seguinte: não, isso aí não serve. Você precisa... eu vou matar o animal. Aí vou tirar o sangue, tirar tudo, das vísceras, tudo. Lavar tudo direitinho, tirar o sangue. E fazer o quê? Fazer uma roupa de pele. Porque aí você vai estar coberto. As suas vergonhas serão cobertas. O seu pecado será coberto. Pronto.
Aí Deus faz isso e cobre. Caim e Abel, Caim oferece a Deus as frutas, né, ali da colheita. E Abel oferece um cordeirinho. Queima o cordeirinho, né, a gordura e tal, do cordeiro. Tira aquele sangue todo, deixa o sangue derramar no altar. Nas pedras, né, nas pedras. Então o que acontece com isso? Deus, que não é o Elohim, o El Shaddai, digamos assim, e sim o tetragrama, que é o Jeová Javé, nessa linguagem já é ele, que diz que não aceitou o de Abel, o de Caim. Não, Caim, seu não dá, porque eu não gostei muito, mas eu gostei do de Abel. Então o que acontece? Para um bom entendedor, um rico é Francisco. Você leu a Bíblia milhões de anos, mas não sabe, mas ali é uma coisa muito simples. Ali está sendo instituído o ato da cobertura de pecado. Você é coberto pelo sangue dos animais. Há uma substituição, na verdade. É alguém que vai ter que pagar por você. Então não há perdão de pecado. Alguém vai ter que pagar. Sempre o pecado será cobrado. Mas quem pagou foi o animal. O animal cobriu para você. Então, no livro de Caim, de Caim e Abel é a mesma coisa. Caim e Abel tem o culto agrário, digamos assim, babilônico de Caim. Deus não aceitou e aceitou de Abel, que é o culto ali. Resumindo, parece que quando reescreveram, tiveram a intenção, na verdade, de falar que o culto correto é o culto do santuário de Jerusalém, que faz essa transposição de pecado. O dia do Yom Kippur, ele está falando de perdão? Não. Está falando de quê? De substituição de pecado. O pecado é cobrado, só que não é a pessoa que está pagando. É o animal que foi para lá. E aqueles outros todos que morreram antes. Então, para ser perdoado uma pessoa, há uma cadeia de coisa que acontece ali no santuário. É um esquema, na verdade, uma liturgia para que os pecados sejam perdoados. Só que o pecado não é perdoado. Você ganha imunidade anual. É isso que eu vou falar depois sobre isso. Então, como o cristão, às vezes, ainda mais da igreja protestante, não entende isso, ele fala, não, Deus não aceitou porque Caim levou as frutas velhas lá do final da feira. E Abel levou o bichinho novo. Não, não tem nada disso aí. Tira isso da cabeça. Então, realmente, nessa situação, as igrejas protestantes hoje estão sendo uma fábrica realmente de ateu. Porque realmente eu vou na liturgia pentecostal, a liturgia hipertradicional, a liturgia do bar, que é muita banda tocando, muito enjoo às vezes. E realmente, por esse lado, não há muita discussão bíblica, isso é chato mesmo. Vamos falar, verdade. E cria esse problema. Mas o certo é a gente não ficar nessa. Agora, Adelmo, o que é que eu faço para não virar um ateu? Vá na sua igreja e saiba o que você está fazendo. Pegue sua Bíblia e fala, pastor, qual é o assunto do dia? É tal. Pronto, não é para brigar com pastor nenhum. Para com isso. Ah, pastor é ladrão, pastor roubou. A igreja gosta de roubar dinheiro. Não existe isso, gente. Para. O pastor paga porque a gente quer pagar. Não se inventa no que a gente quer pagar. A gente paga o pastor mesmo, o salário dele. A gente quer ajudar o próximo, o irmão. É isso mesmo. Você só ama Deus se você... Deus é o próximo seu. Você ainda não entendeu isso? Lê o livro de Tiago. Então, nesse sentido. Então, um dos problemas é você tirar as profecias do espaço-tempo dela. E os ateus, às vezes, criticam por causa disso. Realmente, eu também não gosto. Ali tá falando da queda do rei de Tiro. É do rei de Tiro. Acabou. É do rei de Tiro. Ah, mas eu vi ali. Não é pra você ver. É desse jeito. Aí vai criando, aí chega na frente e descobre que é o rei de Tiro e fica, não disse que era um ser maligno? Não disse que era aquilo? Realmente, então precisa. Então isso foi criado. Então é uma fábrica está sendo hoje fábrica e está sendo prejudicial, porque tá um contingente grande indo de contra a igreja. Principalmente a igreja evangélica, que não era para estar assim, era para estar lá dela pregando, falando de Jesus, fazendo seus estudos, as pessoas indo lá gostando. É por isso que eu falo, põe a sua fé, exercite sua fé. Se você não sabe como exercitar, comece exercitando.
Então esse é mais basicamente isso que eu quero falar. Por causa disso que está tendo esse aumento. Porque você está dizendo que sua fé está baseada na Bíblia, só na Escritura, e que não é nenhuma teologia, mas é mentira, que tudo vem do Sete Concílios, né? Que isso aí é católico, é universal. Vem a igreja anglicana, a igreja católica apostólica romana e a dissidente que é as evangélicas e também a dissidente das anglicanas. É tudo a mesma coisa. Então é isso aí, né? Eu vou falar sobre os sacrifícios depois aí dos meninos, Caim e Abel, e essa substituição desse sacrifício substitutivo. Eu vou falar também dessa questão dos judeus fazer culto parecido ao candomblé, e o povo só fala mal do candomblé e não fala dos judeus. Eu vou falar sobre isso também, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quero falar nesse vídeo. E vamos dar continuidade aí, falar de Noé e do porre de Lodiviano. Então vamos falar depois sobre isso. Obrigado aí e até mais. Tchauzinho, galera. Esse é o programa Alta Frequência. Então vamos lá, vou passar aqui a vinhetinha massa do nosso programa. Programa Alta Frequência. Vamos lá. Isso aí, estamos acabando. Se você ver aqui, tem uma parte engraçada no folheto do ateu, né? Vou ter aqui o folheto. Este folheto está em branco, somos ateu. E é isso aí. Até mais, galerinha. Tchau.